Olá, tudo bem? É uma alegria ter você aqui, seja muito bem-vindo. E eu creio que Deus tem uma palavra para você nesse dia. Amém? Seja bem-vindo a mais um Mesa de Graça. E hoje o tema é muito interessante. É um tema que Deus colocou no meu coração, a mesa que sustenta no deserto. Nós temos procurado trazer palavras aqui relacionadas à mesa, que esse é o lugar que eu entendo onde Jesus ele se relacionava com os discípulos, com os pecadores, com todos aqueles que chegavam até ele, e a gente vê que a mesa é esse lugar de comunhão, mesa é um lugar que a gente para, que a gente reflete uma série de coisas. Então hoje eu quero estar falando sobre a mesa que sustenta no deserto. E eu escrevi algumas coisas aqui, eu coloquei alguma coisa para a gente compartilhar essa noite. E talvez você esteja atravessando assim um tempo difícil, um tempo de incertezas, sentindo até um silêncio de Deus. Sabe aquilo que quando às vezes parece que Deus ele silencia, que Deus não está falando? Sabe aquele momento onde você sente que as portas parecem que se fecharam, as portas estão fechadas. E a gente vê pela palavra de Deus, a Bíblia chama esse tempo de deserto. Aquele tempo que a gente passa, que a gente às vezes nem imagina quando ele vem. Já ouviu a expressão? Muita gente fala assim, nossa, estou passando por um deserto imenso, um deserto terrível, porque as coisas parece que não se encaixam, parece que as coisas não andam, você não vê uma perspectiva, você não tem expectativa de nada. E aí nós podemos entender pela palavra de Deus que a Bíblia chama isso de deserto, né? E eu quero começar declarando para você que mesmo no deserto, Deus prepara uma mesa para nós. Amém? Mesmo no deserto, Deus ele prepara uma mesa para nós, e nós vamos ver isso na palavra de Deus com o povo de Israel, o qual Deus preparou uma mesa para o povo de Israel quando eles saíram do Egito, né? Então, quando o povo de Israel sai do Egito, e se você conhece bem a história, aqueles que não conhecem, Israel ele ficou cativo 430 anos lá no Egito. E chegou um tempo que Deus levanta Moisés, e ali, através de Moisés, Deus lhe traz esse libertador que é Moisés. E Deus, interessante que Deus ele dá vários sinais antes do povo sair do Egito para ir para o deserto. Olha que coisa impressionante. Como Deus ele faz, como Deus ele cuida do seu povo, como Deus ele cuida de nós. Mesmo Israel lá preso, cativo, lá no Egito, Deus começou a mostrar sinais para o povo de Israel, porque quando eles saíssem dali, para que eles não tivessem dúvida que Deus, o mesmo Deus que os libertou do Egito, era o Deus que continuaria a sustentar e fazer milagres para o povo. Mas impressionante é que o povo, mesmo tendo visto todos esses sinais, eles não creram, eles murmuraram, eles duvidaram. É impressionante isso, né? Como eles, experimentando vários sinais, experimentaram assim provisão de Deus, e mesmo assim eles murmuraram. Então eu queria falar com você que Deus conduziu esse povo para o deserto. E o deserto, pensa bem, o deserto é um lugar que não tem água, não tem plantio e não tem recursos. O povo ele foi conduzido para um lugar desses, né? Então, humanamente, vamos dizer assim, era impossível sobreviver. É impossível, ainda mais segundo os pesquisadores, a Bíblia fala que cerca de 600 mil homens saíram do Egito, sem contar crianças e mulheres. Então eles estimam, né? Eles têm uma estimativa de cerca de 2 milhões, uns chegam a falar até quase 3 milhões de pessoas, mas 2 milhões de pessoas. Você imagina atravessando um deserto, indo por um deserto, humanamente seria impossível. E aqui nós aprendemos algo importante. Olha só, muitas vezes Deus nos leva a lugares onde a nossa força não dá. Ou seja, a nossa força, a gente passa por determinados lugares, determinados momentos, que a nossa força, sabe aquele que não dá conta? Você não dá conta da força, mas eu entendo isso, e Deus, quando conduziu o povo de Israel, ele queria que o povo entendesse, que eles aprendessem a depender de Deus. E muitas vezes, Deus ele permite situações na nossa vida
que nós vamos ter que aprender a depender de Deus. E talvez você esteja assim, né? Você olha para a sua vida financeira, você olha para a sua família, você olha para a sua saúde e você pensa, eu não tenho recursos e eu não sei como continuar. Quantas pessoas pensam assim? Elas olham para o seu... Às vezes perdeu o emprego, olha para a sua vida financeira e foi acometida de algo que veio desestruturar a sua vida financeira. Isso mexe com o emocional, mexe com a saúde da pessoa, né? Quantas pessoas são acometidas de uma enfermidade, né? Então a gente fica pensando, eu não tenho recursos, eu não sei como continuar. E é exatamente nesse cenário que Deus, ele se revela como Deus provedor, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala, não temas, crê somente. Isso daí é algo que é marcado na nossa vida, na minha vida, na vida da minha esposa. A gente sempre coloca assim, olha, Deus proverá. Minha esposa sempre fala comigo, né, olha, Deus proverá. Deus ele vai prover. E eu quero ler que foi nesse contexto, em Êxodo, capítulo 16, no verso 4, no capítulo 16, quando Deus ele derrama o maná ali no deserto. Então, olha só, no versículo 3, olha como o povo já estava murmurando, que diz assim, disseram-lhe, né? Vou ler para você, disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Olha aquilo que eu falei no início, parece que o povo havia se esquecido do que Deus, quando ele enviou as 10 pragas no Egito, parece que o povo se esqueceu que tudo acontecia lá no Egito, mas lá em Gósen, onde eles estavam, nada acontecia. Eles não foram atingidos, mas olha o coração desse povo. Aí no versículo 4, fala assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Olha que coisa. O maná, ele era o alimento diário para o povo. Deus falou, olha, vocês vão colher diariamente. Quando chegasse no sábado, final de semana, eles colheriam para os 2 dias. Eles não poderiam guardar. Quando eles tentaram guardar de um dia para o outro, estragava. Então eles não precisavam correr, eles não precisavam trabalhar, eles não precisavam comprar, ou seja, o pão ele vinha do céu todas as manhãs, era a provisão de Deus, ou seja, Deus não deu a provisão para o mês, Deus poderia derramar para o mês, para o ano inteiro, não, mas ele deu a cada dia, ele dava porção para cada dia. E por que você acha que Deus dava porção para cada dia? É para ensinar o povo a confiar, a depender dele. Por isso que Jesus ele fala que a gente não deve ficar preocupado com o amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Ele fala em Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma, com quanto a vez de comer, de beber, de vestir, porque o Senhor ele cuida de todas as coisas. Todas as coisas o Senhor cuida. Então, por que Deus estava ensinando, querendo ensinar esse povo que eles dependessem de Deus? E Jesus, quando ele fala também para a gente não andar ansiosos, porque ele fala, as aves dos céus, elas não semeiam, não comem, não produzem nada, elas só dependem da provisão de Deus. Né? Os lírios dos campos se vestem como? É Deus que veste. Então, ou seja, Deus está querendo ensinar para quê? A dependência dele. Sabe? E esse povo, a gente vê no povo de Israel, como eles passaram por situações e mesmo assim eles duvidaram e Deus mandava o maná. Ou seja, o maná diário é a dependência diária. Sabe a nossa vida? Às vezes você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Realmente não sabemos. Mas com relação à comida, bebida, pagar contas, como é que vai ser? A gente fala assim, Deus proverá. E a gente não sabe. Mas quantas vezes a provisão vem? Quantas vezes o maná ele vem? Interessante que Jesus, quando ele ensinou ali em Mateus 6, a oração do Pai Nosso, ele orou
pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, é o pão diário. É o mesmo Senhor que estava lá no deserto, né? Lá no deserto. Por isso que ele fala em João 6,35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Depois se abra lá em João 6,35. Ou seja, o verdadeiro pão do céu não é apenas o maná. Interessante que maná significa que é isso, né? A expressão que significa maná, que é isso? E às vezes quando o povo pegou, que é isso? É maná, né? Então, mas o verdadeiro pão do céu é Jesus Cristo. Lá no Salmo 23, versículo 5, se você prestar atenção, diz que preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Preparas-me uma mesa. Ou seja, isso significa que mesmo quando tudo parece o contrário, quando os inimigos se levantam, Deus continua preparando uma mesa de provisão e de cuidado. Muitas vezes os inimigos vão se levantar, pessoas vão se levantar, pessoas vão acusar, pessoas vão duvidar, pessoas vão questionar, vão fazer um monte de coisa. E muitas vezes até aqueles que estão próximos da gente, muitas vezes da nossa própria família, vão duvidar, vão questionar. Mas olha só, quando os inimigos se levantam, Deus continua preparando uma mesa de provisão e de cuidado. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o seu deserto hoje? Eu coloquei aqui algumas coisas. Será que o seu deserto é uma luta no casamento? Você tem lutado pelo seu casamento? Você tem passado momentos difíceis? Tem passado por indiferenças no seu casamento? Tem passado por um esfriamento no seu casamento? Qual é o seu deserto? O seu deserto é uma luta no casamento? É uma crise financeira? Quem não, né? Quem não passa por crise financeira? Quem não passa por um aperto? Quem não passa por um momento desse? Então, será que o seu deserto tem sido essa crise financeira? Será que é uma enfermidade? Uma enfermidade que está ali te assolando, uma enfermidade que, sabe, é hora de saber que Deus, Ele é o provedor da saúde. Sabe, ele fala aqui antes que ele ia tirar a enfermidade do meio do povo de Deus. E será que outro problema do deserto, será que é algum problema com o filho? Às vezes você está passando um momento difícil de educação com um filho rebelde, um filho que está nas drogas, um filho que está se desviando de tudo aquilo que você imaginava ou pensava. Sabe, qual o deserto que você está passando? Ou será que talvez seja um vazio espiritual? Às vezes você está sentindo vazio, fraco. Sabe como eu falei no início? Que parece que Deus silenciou, parece que Deus não está falando. E a gente sabe que o Senhor, Ele fala. A gente é que muitas vezes não percebe. A gente muitas vezes não consegue identificar, discernir que o Senhor está falando. Ele fala de várias formas. Deus, Ele fala de várias formas. Então, ouça uma coisa. Ei, olha só. Deus, Ele não deixou de preparar a mesa. Deus está sempre preparando uma mesa para nós. E hoje Ele convida você a se assentar e receber o alimento da sua graça. Deus sempre prepara uma mesa para a gente. Eu termino essa palavra dizendo, o deserto não é o fim. Isso que você está passando não é o fim. O deserto é apenas o cenário onde Deus mostra a sua fidelidade. Deus mostra que Ele é fiel. Quando a gente passa por situações assim contrárias, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhai firmemente, sabe? Coloque seus olhos firmemente no Senhor Jesus. Então, há uma mesa que o Senhor Ele prepara para nós. Então, como eu falei, o deserto ele é apenas um cenário onde Deus mostra a sua fidelidade, mostra que Ele é fiel. Então, hoje, receba esse sustento. Creia que no meio do seu deserto há uma mesa posta pelo próprio Deus. Creia. Eu quero orar por você. Depois coloca nos comentários, coloque seu deserto ali. Nós vamos orar, sabe? Nós vamos orar. E até
hoje, né? Esse vídeo está sendo colocado hoje e você assistiu depois. Mesmo assim, coloque seu deserto. Nós estaremos orando. Eu vou orar pela qual seja o seu desejo, seja a enfermidade, seja problema financeiro, seja família, seja o que for. Nós vamos orar por isso daí. Amém? Então vou pedir que você feche seus olhos e vamos orar para que a gente veja a fidelidade sempre. Deus é fiel sempre. E você possa experimentar a bondade dele sobre a sua vida. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro por esse meu querido agora, por essa pessoa que está passando por esse deserto, essa pessoa que está passando por esse problema. Oh, Senhor, eu oro para que o Senhor traga alívio, traga resposta, traga cura, traga solução. Ali no deserto, Senhor, não faltou nada para o povo, Senhor. O Senhor supriu todas as coisas, era coluna de fogo, era coluna de nuvem, era água saindo da rocha, era água que era amarga se transformando em água doce, era o maná, eram as codornizes. Deus, era a provisão de todas as coisas, Senhor. Por isso eu oro por esse teu filho agora, pela tua filha, por esse meu querido, por essa minha querida. Pai, que o Senhor venha suprir agora. Faça esse deserto parar agora, passar, que eles atravessem logo, que cheguem logo do outro lado, Senhor, e que toda provisão seja derramada sobre os teus filhos. Mas sabemos, eu creio, Pai, e eu já vivi isso. Mesmo a gente passando por esses momentos de dificuldade e luta, o maná, ele não para de cair, Senhor. O maná, ele continua sendo derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu oro para que a tua bênção seja sobre a vida desse teu filho, da tua filha, desse homem, dessa mulher, desse jovem. Pai, no nome de Jesus, que a tua bênção venha para a glória do teu nome. Amém e amém. Olha, se essa palavra ela falou com você, deixe seu comentário, coloque o seu pedido de oração, como eu falei, compartilhe com alguém que precisa, falar assim, poxa, eu conheço essa pessoa, precisa ouvir essa palavra. Compartilhe essa palavra, né? Se inscreva no canal Mesa de Graça, né? Ative o sininho, né? Deixe o seu like lá, para que a gente possa divulgar mais conteúdos e que a palavra do Senhor ela venha encher ricamente a cada dia a sua vida. Amém? Deus te abençoe grandemente e até a próxima, querendo o Senhor. Amém?